Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Quarta-feira e teve uma entrevista muito boa do Lula ao New York Times falando aí sobre o tarifaço aí que cada dia se aproxima mais, né? É na sexta-feira que começa a valer as tarifas e o Brasil corre contra o tempo para tentar impedir, mas pelo visto vai ser quase impossível isso. Então, o tema desse vídeo de hoje vai ser então essa entrevista do Lula explicando a situação do tarifaço. Bem, gente, antes de tudo, eu gostaria de pedir para você se inscrever aqui no meu canal para vocês não perderem nenhum conteúdo. Sempre de terça a sexta-feira, conteúdo novo aí falando de assuntos econômicos, economia brasileira, economia internacional, assuntos especiais de economia, tudo para você ficar sempre bem informado e não perder aquela discussão aí com seu tio do Zap. E eu também peço aí para quem puder me ajudar com o meu Apoia-se. Eu faço esse canal aí para vocês ficarem bem informados todo dia, e eu preciso de ajuda para manter esse canal de pé. Então, para todo mundo que puder me ajudar, eu já agradeço, e quem puder me ajudar com valores acima de R$ 10 por mês, eu também agradeço e dou brindes especiais, presentes especiais, sempre aulas minhas gravadas por uma vez por mês aí, explicando os conceitos básicos de economia. Já tem a primeira aula no canal e vocês vão receber agora no começo do próximo mês a segunda aula aí exclusiva aí para vocês. Então, gente, vale muito a pena aí para quem puder aí me ajudar aí no meu Apoia-se. Mas vamos falar aí desse vídeo de hoje aí, que do tema, né, inclusive, que é a questão da entrevista que o Lula deu ao New York Times, falando aí sobre questões de soberania, negociação, a dificuldade que está sendo negociar as tarifas do Trump, né? E é uma entrevista que foi pelo menos muito bem elogiada aí por enquanto aí nesse momento, né? O Lula ele fala aí uma coisa que parece óbvio, né? Mas os analistas eles precisam, pelo menos aqui no Brasil, né? Precisam, parece que não entender ainda, né? Que a questão da negociação ela tá interditada, ela tá quase impossível, porque ninguém atende às comitivas brasileiras, né? O Trump ele não quer negociar, isso daí fica bem claro, né? O Lula fala que ele já tentou fazer com que o ministro da Economia, o ministro da Fazenda, o Haddad, fosse lá tentar negociar com algum representante. Fala também que, por exemplo, o ministro da Agricultura também tentou e nada, não conseguiu ter resposta aí para conseguir conversar, fazer alguma negociação. Os Estados Unidos não tem nem embaixador aqui no Brasil, então outra coisa que dificulta também bastante, né? O Alckmin, né, que é o encarregado que foi nomeado pelo Lula, né, como o representante brasileiro aí para fazer a negociação, também não conseguiu nenhum espaço nos Estados Unidos para começar uma negociação. Então tá nisso, né? É impossível você fazer uma negociação quando você senta à mesa, mas outra pessoa não aparece aí na mesa para fazer a negociação, né? Então esse é o primeiro ponto. Os Estados Unidos, o Trump não está disposto a negociar, e a questão é bem evidente porque o que os Estados Unidos colocou como fator aí de negociação, a justificativa, né, para as tarifas, ela não tem nada a ver com a economia. Você tem aquela justificativa econômica que é mentira, né, que é você ter um déficit na balança comercial, que os Estados Unidos seriam deficitários, né, então eles estariam importando mais do que exportam de produtos aqui no Brasil, quando que, na verdade, o caso é o contrário, né? O Brasil ele importa mais produtos norte-americanos do que vende, do que exporta produtos para os Estados Unidos. Então essa é mentira. E o que de fundo é que é uma chantagem para tentar livrar a cara aí do Bolsonaro. Então é isso que ficou bem claro naquela carta, e isso fica bem claro quando você vê, inclusive, o tal do Bananinha lá, impedindo e fazendo chantagem e fazendo entrevista, deixando bem claro que só isso que pode reverter as tarifas, né? Tanto que aí você vê, não faltam exemplos, inclusive, de entrevistas em que o Bananinha vai lá e fala que vai fazer tudo para impedir as negociações, para atrapalhar as negociações,
e que somente se você tiver impeachment do Alexandre de Moraes, do Xandão, e se você tiver a lei da anistia para livrar o pai dele da cadeia, que você vai ter então o fim dessas tarifas. Então, ela já parte do pressuposto que esse tarifaço de 50%, ele não vai se resolver na questão econômica. E isso aí está bem claro, essa questão. Então a gente vê aí que uma boa parte aí do que poderia ser negociável, do que poderia ser resolvido, fica muito difícil. Você tem assim, um monte de balão de ensaio que é colocado aí na economia, nos jornais aí, mas mesmo assim esses balões de ensaio parece que não vêm para frente. Aliás, os balões de ensaio que estão sendo colocados também são terríveis, né? Você ter então uma flexibilidade aí das big techs para as big techs poderem fazer o que quiserem aqui no Brasil, você fazer com que o Brasil destine terras raras, né? O lítio, o nióbio e outros metais mais raros aí para os Estados Unidos, em vez de fazer isso para quem paga mais. Então, mesmo assim, esses pedidos aí dos Estados Unidos, que saem como balões de ensaio, mas nada oficial, né? Eles também chegam a ser absurdos. Então, como você vai negociar uma situação dessa? E aí vem a segunda parte da entrevista, que também é uma coisa muito boa que está aí na entrevista, que é a questão da postura do Lula em relação às negociações. Falando que o Brasil não é um país pequeno, que não vai se curvar, que não vai aceitar chantagem nenhuma, que vai negociar como dois adultos na mesa, que é assim que o Brasil tem que se portar, que é um país soberano e que não vai largar sua soberania, e que o Trump está agindo como um imperador do mundo, que ele quer que aconteça uma certa coisa, e com isso ele está fazendo uma chantagem aqui no Brasil. E essa postura que o Lula está tendo, ela tem uma ótima repercussão no mundo inteiro. Parece que só os analistas aqui brasileiros, subservientes e que odeiam o Lula, odeiam o PT, que não colocam, que não concordam com essa análise, porque está todo mundo falando aí do gigantismo do Lula nessas negociações, de que o Lula não abaixa a cabeça, que é um dos poucos representantes mundiais que está agindo certo com Trump, que está agindo de igual com igual com Trump, está que tá assim servindo de exemplo para o mundo, né? Que é você simplesmente não fazer com que, como a própria União Europeia fez, né? A União Europeia fez um acordo lá e que está sendo criticado por todos os seus membros, né? Itália já criticou, Espanha já criticou, oficialmente os governos criticaram, tá? Não são nem a imprensa, são os próprios governos. Itália já criticou, Espanha já criticou, França já criticou, Inglaterra já criticou, tudo porque eles cederam completamente e não ganharam nada em troca nessa redução de tarifas. Aliás, ganharam, conseguiram uma tarifa que estava em 25%, conseguiram para 15%, mas a custo de quê? Né? A custo de você conseguir uma negociação que não foi uma negociação, foi um assalto. Né? O Trump conseguiu tudo o que queria, a União Europeia não conseguiu nada em troca disso, a não ser uma redução das tarifas. Então, por isso que está sendo tão criticado. E na questão do Brasil, o Lula falou, não, se a gente vai negociar, a gente vai achar um meio termo para os dois. Não vai ter assim, você não vai conseguir tudo que você quer. Aliás, é impossível conseguir tudo que ele quer, né? Porque se ele conseguir tudo que ele quer, ele vai simplesmente conseguir o impeachment do Xandão e vai conseguir deixar o Bolsonaro solto. Não é isso que vai acontecer. Mas não vai ser tudo que o Trump quer e também não vai ser tudo que o Brasil vai querer, porque o Brasil também vai colocar cartas na mesa e vai também falar assim, beleza, a gente diminui aqui, mas eu também tenho uma série de exigências. E o problema é que essas exigências nem puderam ser ainda colocadas em prática porque as negociações não ocorreram. Então aí que está o nó da questão tudo. E aqui no Brasil se fala muito assim como a subversiva. Né? Nossa, é terrível, né? Porque aqui no Brasil parece aí que o Lula deveria estar ajoelhado para o Trump, falando, não, desculpa, perdão, faço tudo o que você quer, eu prendo o Moraes, eu vou deixar o Bolsonaro solto. Parece que os caras querem isso da postura do Lula. Não querem que o Lula tem que agir de igual para igual com o Trump, né, que foi chamado de bullying, né, pelo Stiglitz, muito boa sacada do Stiglitz, inclusive, né, outro prêmio Nobel se rebelando aí contra o Trump. Então,
aqui no Brasil parece que o pessoal quer, de fato, aí um Brasil ajoelhado, um Brasil subserviente. Então, você vê a diferença de postura que tem das críticas lá fora, que quase todas elogiosas ao Lula, e aqui gente criticando o Lula porque fala aí que o Lula deveria estar mais flexível, o Lula deveria abaixar mais a cabeça e que o Trump é muito poderoso, a gente não tem como brincar. Então, complicado uma situação dessa. Então, para fazer então um grande resumão sobre tudo aí que a gente falou até agora, a entrevista do Lula, ela foi muito boa, que mostra e deixa bem claro que a questão das tarifas e das negociações está travada justamente porque não existe outro lado na conversa. Os Estados Unidos e o Trump não estão dispostos a negociar. Eles querem colocar uma tarifa de 50% e vão colocar e não vão negociar e não querem falar com ninguém. Até porque não existem grandes motivos econômicos e fica claro cada vez mais que a questão é política, que a questão é você tentar agradar o bolsonarismo, é você deixar o Bolsonaro solto e fazer o impeachment do Xandão. Não é isso que você vai ceder na hora de fazer a negociação. É impossível, inclusive, ceder em relação a isso. Então, fica bem claro com a entrevista essa parte da negociação, que só um lado está tentando negociar e o outro não negocia. E também deixa bem claro a postura que o Brasil está tendo de não baixar a cabeça, de ser um país soberano e de tentar ter dignidade, né? Tanto que o Lula fala aí um trecho lá, fala assim, eu só quero ser tratado de igual por igual nessa questão aí das negociações. Então é isso que essa entrevista revelou. Muito boa, inclusive, essa entrevista. Tá certo, gente? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se curtir esse vídeo, dá o seu like. Se vocês esperaram para ver até o final do vídeo, para saber se gostavam do canal, se gostaram do canal, se inscreve. Achou que faltou alguma coisa, comenta aí no vídeo. E quem puder, me ajude aí no Apoia-se pra gente manter esse canal de pé. Tá certo, gente? A gente volta amanhã com outro assunto. Então, até mais, gente. Tchau, tchau.